Olá, estamos aqui mais uma vez, hoje com esse tema super importante, 3 formas de parar de bloquear o seu sucesso. E eu vou começar com uma informação que talvez você nunca tenha ouvido dessa forma, mas é você quem inibe o seu sucesso. É você quem fica evitando o sucesso. Talvez essa seja uma das declarações mais libertadoras que você pode ouvir. Porque lá fora você não pode mexer nada. Não tem como você mudar a outra pessoa, não tem como você mudar os contextos se você não consegue se transformar primeiro. Então, vamos partir desse princípio inicialmente, que é você quem está evitando e sabotando o seu sucesso. E é por isso que o poder está na sua mão. E o poder estando na sua mão, é muito mais fácil que a gente possa alcançar um outro patamar, que a gente possa, de fato, fazer algo para transformar isso. Faz sentido? Faz sentido para você? Enquanto as pessoas vão chegando aqui, eu vou deixando essas minhocas aí crescerem na sua cabeça. E eu gostaria que você começasse a pensar quantas vezes você conseguiu sabotar o seu sucesso. Quantas vezes você sabe, no fundo sabe, que você fez feito para que aquele negócio não desse certo, para que aquela relação terminasse, para que aquela parceria não vingasse. Quantas vezes foi você quem fez isso? Muitas vezes dói olhar, né? Dói perceber que nós, de alguma forma, bloqueamos isso na nossa vida. Mas é verdade mesmo. Existem dentro de nós comandos, né? Que nós chamamos de comandos embutidos, que são as nossas crenças. E muitas delas são sabotadoras. Vou te dar um exemplo bem clássico aqui. Muita gente acredita, por exemplo, que só vai ter sucesso quando se sacrificar muito, que o sucesso vem com muito sacrifício, com dor. E quando aparece uma boa oportunidade dessa pessoa crescer, ela não aceita, ela sabota, ela não faz, porque tem que vir com dor. As pessoas vinculam muitas vezes o sucesso, a felicidade plena, a realização a um processo de muito sacrifício. E isso é tolice. Não precisa ser necessariamente assim. Eu ouço muitas pessoas, por exemplo, dizendo que só se cresce na dor. Uau! Só se cresce na dor? Então, não crescemos na alegria, não crescemos na satisfação, não crescemos na abundância? Sim, crescemos sim, também. São nuances da vida. A dor é uma nuance, mas a alegria é uma outra nuance. Mas se você acredita que você só cresce na dor, você vai necessariamente buscar a dor para poder crescer. Faz sentido? Se fizer sentido, coloca aí nos comentários para eu saber o que é que vocês acham também e a gente criar essa interação. Então, antes de falar dessas 3 formas, eu quero te falar um pouquinho sobre essas crenças sabotadoras. Algumas delas que eu tenho catalogado e que eu acho que pode fazer uma diferença muito grande para você. Então, vou te dar aqui algumas informações preciosas. Se você quiser pegar papel e caneta, aí eu acho que pode ser bem interessante para que a gente possa, para que você possa tomar nota daquilo que você quer transformar em você, né? As crenças, elas são basicamente interpretações que nós assumimos como verdade, mas não são necessariamente verdadeiras. Então, você vê uma situação, você está de frente para uma situação e você cria interpretações daquilo. Então, vamos lá, vou falar de algumas situações aqui. Um pai trabalha muito, cresce muito na vida, prospera, e por isso ele proporciona uma vida de muitas facilidades para os seus filhos. Como você vê isso? Um marido resolve que a mulher tem que parar de trabalhar e ele vai bancar aquela família, vai patrocinar tudo, vai ser o provedor dessa família. Como você vê isso? A sua interpretação desse fato é o que você acredita, portanto, é uma crença. E não quer dizer que está certa nem errada, e nem que é verdadeira ou não. Mas é isso que você tem como um comando embutido.
Então, de repente, alguém chega com você e gera algum tipo de facilidade para a sua vida. Seja através de um valor financeiro, seja através de um cargo, de uma promoção. Como você vê isso? O que você pensa quando eu falo da situação é um tipo de crença, porque as crenças são frutos das nossas interpretações. E eu nem vou colocar aqui o que eu acredito sobre cada uma dessas coisas, porque o que eu acredito é a minha crença e não necessariamente a sua. De repente, o mundo mudou e nós temos agora uma necessidade de estar aqui online, de entrar nesse mercado online, de se apresentar de forma digital. As pessoas estão se encontrando muito mais através das câmeras do que dos abraços. E aí, qual é a sua interpretação disso? O que você acredita? Eu posso lhe dizer com certeza que para algumas pessoas isso está sendo o fim do mundo. E para tantas outras está sendo um recomeçar lindo, maravilhoso. Está sendo um processo de se reinventar de uma forma incrível e poder atingir muito mais gente e poder se conectar com muito mais facilidade. Eu tenho visto muitas pessoas que estão amando essas mudanças. Eu, particularmente, gosto da mudança também. E penso que você gosta ou não, é preciso se adaptar. Então, se você quer parar de evitar o sucesso na sua vida, de sabotar o seu crescimento, é bom que você crie um afrouxamento aí, que você crie uma possibilidade de adaptação a esse novo momento, porque é um novo momento que vai acontecer para todo mundo, ok? Qual tem sido o maior desafio para você diante de tantas mudanças? Coloca aí no chat. Qual tem sido, aqui nos comentários também, qual tem sido o maior desafio desse momento para você até agora? O que tem, de alguma forma, travado ou que não está permitindo que a vida flua para você? Coloca aqui nos comentários, porque eu vou considerar tudo isso para um próximo vídeo. E aí vou poder te entregar ferramentas para que você possa sair dessa. Eu tenho estudado muitas formas de saber como os grandes fazem. Como aquelas pessoas, os super-humanos, agem. O que eles têm que a maioria da população não tem? E que faz com que eles realmente possam imprimir e se colocar no mundo e ter uma presença forte no mundo. Você sabe que existe toda uma matriz de crenças, um conjunto de crenças nessas pessoas que a maioria da população não tem. E a gente vai fazer um vídeo sobre isso também. Todo um complexo de crenças, pensamentos, sentimentos, interpretações sobre o mundo que faz dessas pessoas os super-humanos. Mas isso não é o assunto de hoje. Fica ligado que o próximo vídeo vai ser esse. Então, se você quer desenvolver super habilidades e realmente deixar a sua marca no mundo, deixar um legado no mundo, vai ser importante começar a desbloquear isso que está travando você. Ok? Vem comigo, coloca aqui nos comentários o que tem travado você, porque isso vai me ajudar muito a trazer para vocês tudo aquilo que realmente vai ajudar direto no ponto, de forma focada no que é um problema para você, que pode não ser um problema para mim, eu posso não estar enxergando também. Uma outra característica muito forte das crenças é que uma crença é a certeza sem a necessidade de comprovação. Então, por exemplo, quando você diz assim, a vida é uma luta, às vezes a sua vida nem está sendo uma luta, mas você acredita, então você fica buscando motivos para isso. Ou quando você acredita que todo milionário é desonesto, que para enriquecer a pessoa tem que roubar, tem que se aproveitar de alguém. Às vezes isso nem aconteceu na sua vida, mas você criou uma generalização. As crenças sempre são generalizações. E por que eu estou falando isso? Porque talvez você queira agora começar a anotar aí quais são as coisas que você diz para você o tempo todo e que, de alguma forma,
inibem o seu sucesso. Se eu tivesse um megafone, colocasse aí dentro da sua mente agora, e essas vozes viessem para fora, o que é que você diz para você que de alguma forma inibe o seu sucesso? Eu vou dar alguns exemplos aqui. É muito difícil. Eu não vou conseguir aprender tudo isso. Tem muita gente que já está na minha frente. É muita concorrência. Eu não tenho imagem para aparecer diante das câmeras. Eu não vou conseguir atrair as pessoas. Eu não consigo ser alguém interessante a ponto de prender a atenção. Eu não sei fazer. E o interessante é que quem diz eu não sei fazer, fala que não sabe como se não pudesse aprender. E de fato pode. Tudo o que nós fazemos hoje nós não sabíamos algum dia, não é? Tudo que você faz hoje, um dia você não sabia. E nós temos um cérebro maravilhoso, graças a Deus, que passa o tempo todo por um processo que chama neuroplasticidade. Tudo pode mudar dentro de você, tudo mesmo, tudo mesmo. Você pode criar uma recodificação mental. Isso é o que nós temos trabalhado dentro do Código da Vida também. Se você ainda não está no nosso grupo do Telegram, hein? Perdendo tempo. Já deveria estar lá. Já deveria estar lá. Nós temos um grupo no Telegram que chama Código da Vida. E lá eu tenho compartilhado PDFs, áudios, vídeos e vários outros instrumentos para que você possa desenvolver a sua melhor versão de fato, para que você possa desbloquear. Ah, Eliane, por que você faz isso, hein? Eu vou te dizer por que eu faço isso. Eu tenho uma crença muito forte de que eu nasci para isso. Eu tenho uma crença muito forte de que eu fui muito abençoada e tive acesso a conhecimentos extraordinários. Tive a chance de, eu falo muito, beber na fonte, de estudar com os melhores do mundo. E não faz sentido nenhum para mim ficar escondendo isso. Eu decidi tomar isso como um propósito de vida. Mas o meu propósito ele só se cumpre se eu posso compartilhar com as pessoas, porque não faz sentido fazer isso só para mim. E é por isso que eu faço isso. Dá um trabalho danado, usa muito tempo, mas é maravilhoso poder cumprir o meu propósito aqui. E eu conto que você vai estar aberto para aprender. Assim como eu também estou aberta para aprender com muitas outras pessoas. Essa é a minha crença. Eu preciso de uma comprovação? Não, crença é assim. É algo que você tem certeza, ainda que você não tenha uma comprovação. Mas graças a Deus eu tenho tido muitas comprovações e isso tem sido um processo maravilhoso para mim. As crenças, elas de alguma forma influenciam o nosso sistema o tempo todo. Suas crenças influenciam o seu sistema o tempo todo. Ah, não, mas eu não quero mais agir dessa forma. Olha, eu vou contar uma crença bem particular minha aqui. Uma crença limitante, um sabotador que viveu do meu lado. Por algum tempo, e por muito tempo, até a minha vida adulta, eu tinha um comando aqui que dizia assim: você não é boa o suficiente. Não é o suficiente. Eu sempre gostei de estudar, sempre tirei boas notas, sempre passei direto, sempre consegui aquilo que eu queria dentro desse campo. Mas eu tinha uma crença de que eu não era boa o suficiente. Sabe o que isso gerava em mim? Eu me escondia. Eu não queria estar à frente, eu não queria correr o risco das pessoas me verem. Eu morria de medo de ser testada por alguém que soubesse mais do que eu, um professor de pós-graduação, um mestre na minha vida, porque eu achava que eles iam descobrir que eu não era boa o suficiente. Só que isso não era tão claro. Eu não tinha essa frase na minha cabeça. O meu corpo reagia. Já aconteceu com você? De você querer fazer uma coisa, mas é como se o seu corpo puxasse você para trás e você não consegue fazer aquilo que você precisa fazer. Você não consegue fazer, você não consegue andar, você não consegue caminhar, você tem um projeto na mão, o projeto está pronto e você não consegue colocar para frente. Você tem uma certeza do que você quer, você sabe que é viável, mas não fala com a pessoa responsável que vai te ajudar a colocar isso em prática, ou não conversa com os investidores, ou não fala com quem você tem que falar, porque você tem medo de não funcionar para você. Gente, isso acontece com muita gente. E às vezes você não tem clareza o que é que está me inibindo. Por que tem gente com menos conteúdo que eu e que está aí se posicionando? Por que tem gente que consegue fazer e eu não consigo?
provavelmente tem uma crença aí dentro. E isso faz parte das 3 formas de evitar o sucesso na sua vida que eu vou já falar. Faz sentido até aqui? Coloca aí para mim, não precisa nem ser o seu, mas quais são os comandos embutidos que você vê que inibem as pessoas? Coloque aí para mim, por favor. Coloca aqui ou nos comentários, agora ao vivo, ou nos comentários do vídeo. O que tem inibido o seu sucesso? Ou o que você tem visto aí nas pessoas como crenças limitantes, como uma voz repetitiva aqui, que o tempo todo está falando na cabeça das pessoas e faz com que elas não consigam trazer para fora, não consigam desabrochar. Eu falo que nós somos como vulcões e essa larva precisa vir para fora, mas às vezes o vulcão está inibido. Então, vou esperar os seus comentários aqui, porque isso vai me ajudar muito a construir muito mais conteúdo para você, ok? Eu ajudo você com o conteúdo, você me ajuda com o problema, porque eu sou apaixonada por alguns problemas, especialmente aqueles que eu ajudo a resolver. Você tem feito muitas coisas, com certeza, em função das crenças que você tem alimentado também. Então, eu vou jogar um super desafio aqui. Se hoje você não tem a vida que você gostaria de ter, muito provavelmente tem uma crença que está inibindo você. O que você é hoje, você é em função das crenças que você tem alimentado. Faz sentido? Eu tenho uma crença de que se a minha garganta estiver seca, a minha voz trava. A minha voz trava. O que você é hoje, você é em função das crenças. Então, vai importar muito você olhar para isso. Quero só avisar de novo que lá no Telegram, no grupo Código da Vida, hoje eu vou colocar o 3º PDF. Acho até que eu vou colocar antes de postar esse vídeo aqui. O 3º PDF falando só sobre crenças. E lá tem um exercício maravilhoso para que você possa transformar as suas crenças. Então, não perde. O Telegram, ele é gratuito. É só você entrar. E aí eu vou colocar aqui o link para que você possa me encontrar. Mas você pode também colocar lá Eliane Santos, Código da Vida, e você vai me achar de qualquer forma. Ok? Deixa eu falar uma coisa aqui antes da gente passar para as 3 formas que eu acho que vai importar muito também. Eu ouço assim, Eliane, eu quero mudar isso, mas é tão forte em mim que eu não consigo. Então, nós temos algumas coisas que, de alguma forma, impedem as pessoas de transformar aquilo que elas querem. Uma é o padrão familiar. Algumas vezes, por lealdade a esse padrão familiar, você não muda a sua crença. Porque é como se você não fosse mais fazer parte daquele grupo. Então, eu vou dar um exemplo aqui. De repente, as crianças estão lá morando numa vila, num lugar onde a comunidade se vê muito. E toda tarde os meninos jogam bola, empinam pipa, e é maravilhoso, uma alegria. Mas tem um deles que até brinca, joga, mas também gosta de estudar. E aí, algumas vezes, esse convite vem e ele fala, não, eu estou lendo um livro aqui. Uau! É como se ele não fizesse mais parte daquela tribo. E é provável que muitas pessoas até reclamem disso. Ah, você não é como nós. Ah, quer ser o quê? Por que você só quer ler, não quer vir aqui jogar bola e se divertir o tempo todo? Enfim. Esse menino cresce. E aí passa num vestibular e vai fazer uma faculdade. E a comunidade não está nessa intenção de fazer isso. Ele começa a se diferenciar. Muitas vezes ele sofre preconceito por querer crescer, quando a maioria não cresce. Se ele comprou um carro, ferrou. Aí danou-se tudo. Porque lá todo mundo anda de ônibus. E aí quem anda de ônibus, se todo mundo anda de ônibus, por que ele vai querer um carro? Por que ele vai querer ser tão diferente da gente? Aí começam a chamar ele de metido, de arrogante, de um monte de coisas, porque ele quer crescer. É só isso, ele quer crescer. E não deveria haver mal nenhum nisso. Mas só que ele quebra esse laço de lealdade com aquela comunidade. E isso é sério. Muitas pessoas deixam de prosperar, sabotam a própria prosperidade para não se diferenciar tanto dos seus. E isso é seríssimo. Porque se você sabota a sua própria prosperidade, você não ajuda nem a você e nem ao outro. Então, esse é um fator. A lealdade ao seu sistema,
ao seu grupo, à sua tribo, aquelas pessoas que você convive. Isso faz toda a diferença. Uma outra coisa que também faz muito sentido é você entender que as crenças têm níveis diferentes. As crenças têm níveis diferentes. Então, eu vou ensinar aqui isso para você. Nem era conteúdo desse vídeo, mas eu acho que pode ajudar muito. O que acontece? Nós temos crenças hoje catalogadas como crenças de nível 1, nível 2 e nível 3. O que é uma crença de nível 1? Uma crença de nível 1 é aquela crença que você ouviu falar, você leu num livro, você acreditou. Mas se alguém chegar e disser que não é, você pode dizer, é verdade. Talvez não seja mesmo. Então, por exemplo, aprender uma outra língua é difícil. Ah, sempre me disseram que era difícil aprender uma outra língua. Aprender alemão é difícil. Não, mas eu tenho 2 amigos que aprenderam super rápido, já falavam inglês e aprenderam super rápido alemão, ou não falavam nenhuma língua e aprenderam. Ah, é? Então talvez não seja tão difícil assim. Isso é uma crença de nível 1. Você ouviu falar, você acreditou, mas é fácil mudar. Ou quando falam de alguém, os líderes da empresa são pessoas inacessíveis. Aí de repente você chega e conversa com aquela pessoa de boa. Não são inacessíveis, você mudou aquela crença. Ok? Nível 1. Nível 2 são crenças que foram faladas por pessoas ou foram postuladas, né? Não necessariamente faladas, porque você também pode ter lido isso, por pessoas que você credibiliza, que você dá credibilidade, que você acredita de fato. E aí nós criamos a crença número 2. Pessoas que você confia. E aí é mais difícil mudar, porque você vai dizer, não, quem me disse isso foi meu pai. Então é verdade. Na minha casa, eu sempre ouvi que mulher não pode dizer para o homem quando está apaixonada. Lá em casa eu chamava isso de dar em cima, né? Não pode dar em cima de um homem, porque vai ser uma mulher oferecida. E é horrível ser uma mulher oferecida, por exemplo. Na minha casa, minha mãe dizia que você precisa ser o melhor em tudo que você for fazer. Eu não estou dizendo que é certo, nem que é errado, mas eu sempre aprendi assim. Seja o que você for fazer, você tem que ser o melhor naquilo. E aí você sempre terá sucesso. Então, eu cresci dentro disso. Mas eu tive crenças muito legais também, assim, minha mãe dizia muito, sonhe muito alto, sonhe com o céu. Se você chegar na nuvem, você já está no lucro. Então, sonhe muito alto, você pode ser tudo que você quiser ser. Vocês sempre poderão ser o que vocês quiserem ser. Minha mãe dizia pra gente pequenininho, olha aí. Não é à toa, né? Muitas coisas aconteceram na minha vida porque quando eu pensava em travar, eu lembrava da voz, me dizendo que eu podia ser tudo que eu quisesse ser. E por aí vai. Foi uma pessoa, é uma pessoa a quem eu dou muita credibilidade. Minha mãe dizia uma coisa assim: não perca a oportunidade de ajudar os outros. Olha só, não perca a oportunidade. Então, nós sempre vimos a contribuição, ajudar as outras pessoas, nós, eu digo eu, meus irmãos, como uma oportunidade e não como um peso. E quando eu fui crescendo, eu fui vendo que para muitas pessoas isso era um peso. E eu dizia, nossa, lá em casa era oportunidade. É uma crença. É uma crença. E é uma crença que eu gosto de acreditar. Muitas vezes eu digo isso. Eu gosto de acreditar nisso. Eu tenho uma amiga que passou por um processo de adoecimento agora, há pouco tempo, né? Teve um diagnóstico de um câncer no estômago. E nós fizemos muitas orações, nós constelamos essa questão e pedimos muito a Deus por um milagre. E quando ela foi fazer a biópsia, deu negativa. E aí eu falo para ela, eu quero acreditar que você recebeu o milagre que nós pedimos. Eu gosto de acreditar que os milagres acontecem. É uma crença. Ah, Eliane, isso não é verdade. Mas eu gosto de acreditar. Eu gosto de acreditar. E eu posso acreditar. Eu gosto de acreditar que sempre há um caminho de felicidade em tudo que você faz. Eu gosto de acreditar. Você gosta? Vou te deixar essa aí, hein? Eu gosto de acreditar que a vida é abundante. E eu estou me colocando aqui como uma pessoa que pode influenciar as suas crenças. Eu gosto de acreditar que tem espaço para todo mundo, que nós não exploramos nem 5% de todos os recursos. Então não tem essa de para eu conseguir eu preciso derrubar você. Não, tem muita gente precisando do que a gente faz.
Seja lá o que você faz. Faça muito bem feito, encontre seu mercado e tudo pode funcionar. É uma crença também. E é uma crença que veio diante de muito estudo, de entender como os milionários pensam, entender como as pessoas autorrealizadas pensam, como os super-humanos pensam. E isso sempre me influencia. Porque se eu quero ser um deles, eu preciso começar acreditando naquilo que eles acreditam. Crença de segundo nível. Crença de terceiro nível, que são as mais profundas. São aquelas crenças que são baseadas em experiências da sua vida. Experiências da sua própria vida. Por exemplo, uma pessoa que sempre que participa de um sorteio ganha, né, ou que ganha com muita frequência, ela vai dizer, eu tenho muita sorte para sorteio. E aquilo aconteceu na vida dela. Uma pessoa que foi traída, e eu não estou falando só de relacionamentos afetivos, mas que foi traída por amigos, sócios e talvez parceiros, várias vezes, ela começa a acreditar que ninguém é confiável. E ela tem experiências na vida dela que tornam isso um comando verdadeiro. De fato, talvez essa pessoa não tenha sabido escolher, talvez não tenha criado critérios, talvez ela mesma tenha criado a arapuca para que isso acontecesse, mas ela começa a colocar isso como uma crença absoluta. Ninguém é confiável, ok? Essas são as crenças de primeiro, segundo e terceiro nível. Ficou claro para vocês? O que você diz para você mesmo o tempo todo tem a ver com isso. Agora você pode se perguntar aí, o que eu digo para mim o tempo todo? É algo que eu li em algum lugar? É alguma coisa que uma pessoa de autoridade me falou? Ou eu estou baseando isso em algo que aconteceu comigo, com a minha vida mesmo, pessoal, com uma experiência? E assim é mais fácil que você possa contestar essa crença, certo? A gente ainda vai falar muito mais porque crenças é um tema que, nossa, tem muito pano para manga, tem muita coisa para falar sobre isso. O que você diz para você mesmo de forma repetitiva? Essa é a pergunta. Coloca aí para mim nos comentários ou no chat o que é que você tem dito para você mesmo de forma repetitiva, especialmente quando tem um desafio à frente. Olha, nós sabemos que com todas essas mudanças, alguns negócios fecharam, outros ficaram muito abalados. O que você fala para você mesmo sobre isso, sobre a sua vida profissional nesse momento? O que é que de alguma forma tem dificultado a sua vida profissional nesse momento? Algumas pessoas também estão passando por super desafios, né? E esses desafios, às vezes com alguém que você tem que cuidar, a casa, né? Muita gente cuidando das próprias coisas e aí o tempo fica mais complicado e não conseguem gerir aquilo lá. Muitos casais brigando, muitas famílias entrando em conflito por ter que conviver o tempo todo. E o que você diz para você o tempo todo sobre isso? O que você fica repetindo, repetindo e repetindo? Quer ver um exemplo bem claro de crença? Funciona com as outras pessoas, mas comigo não. Funciona com as outras pessoas, mas comigo não. Qual é a consequência de acreditar nisso? Se você acredita que determinada coisa até funciona, mas só para os outros e para você não, provavelmente você não vai ter forças para buscar isso. Você não vai conseguir se entregar completamente para esse objetivo, você não vai ter o foco completo, porque não vai funcionar para você. Pensa aí se isso acontece com você. De repente você está tentando se lançar aí no mundo digital, por exemplo. Muita gente está fazendo isso. E aí você diz, funciona para todo mundo, mas comigo não vai funcionar. Você acha que você vai se empenhar? Você vai se empenhar completamente se já tem um comando dizendo que não vai dar certo? Cuidado, porque a consequência é gravíssima. O que seria uma antítese? Antítese é o contrário, mas não literal dessa crença. Eu posso fazer qualquer coisa funcionar na minha vida. Eu posso fazer qualquer coisa funcionar na minha vida. Eu posso aprender qualquer coisa. Se foi possível para muitas pessoas, é possível para mim também. Amo essa crença. Se foi possível para outras pessoas, vai ser possível. Existe um caminho. Mais difícil é você fazer o que ninguém fez. Mas se foi possível para essas pessoas, é possível para você também.
E eu já estou quase dando um spoiler aqui das 3 formas, né? Mas eu vou finalizar com essas 3 formas. Fica aqui comigo, porque você vai ver que é simples. Uma outra crença que eu trouxe aqui para hoje, que muitas vezes inibe também o crescimento das pessoas, é: ninguém me apoia. Ninguém me apoia naquilo que eu quero fazer. Ou eu não consigo convencer as pessoas. Se você se colocar nesse papel de coitadinho, de ninguém me apoia, eu não faço isso porque meu pai não me dá apoio, minha mãe, meu sócio, meu irmão, seja lá quem for. Se você se colocar esperando que todas as pessoas ou que aquelas pessoas concordem com o que você quer fazer e depender do apoio das outras pessoas para viver o seu sonho, você colocou uma pedra, um tijolo no seu pé aí para andar. É muito mais difícil que isso aconteça. Preste atenção. De quem é o sonho? De quem é o projeto? É seu. Irene, mas eu preciso influenciar outras pessoas, senão é inviável. Então, você precisa encontrar recursos de comunicação, um estado interno, para que você possa comunicar isso da melhor forma. Mas existe um meio. A crença limitante, ela atua quando você simplesmente se conforma, você justifica o que você não fez. Não fiz porque eu não tinha apoio. E aí, pronto, não fiz. E deixei passar a oportunidade. Tolice. O mundo precisa das pessoas que brilham. O mundo precisa das pessoas que querem entregar mais. E não de alguém que fica aqui reclamando porque as outras pessoas não fizeram junto. Consequências graves, né? O que seria uma boa antítese para isso? Eu posso influenciar as pessoas certas. E se alguém não me apoiar no meu sonho, eu vou encontrar quem me apoie. Porque outras pessoas podem me apoiar. Talvez não sejam aquelas que eu queria, mas outras pessoas podem. Existem pessoas que falam a mesma língua que eu, que gostam das mesmas coisas e que acreditariam nisso. Sempre atento aos feedbacks, porque às vezes aquilo que você quer realmente é inviável. Ok, é inviável, era só um sonho, era um projeto, não ia dar certo. E daqui a pouco, quando eu falar das 3 maneiras, eu vou te falar sobre isso também. Mas cuidado para não se deixar levar pelos urubus, sabe? Aquelas pessoas que estão sempre dizendo para você não fazer, não vai dar certo, isso é ilusão. Lá vai tu começar com essa brincadeira de novo, começar a querer sonhar alto. Às vezes essas pessoas estão dentro da casa da gente, né? Todo cuidado é pouco, viu? Para você não inibir os seus sonhos em função da crença de outras pessoas. E eu vou falar mais uma aqui que eu acho que ela é uma rainha, né, dentro desse mundo dos sabotadores aí, que é: eu não consigo dar conta. Eu não vou conseguir dar conta de aprender, eu não vou conseguir dar conta de fazer, eu não vou conseguir dar conta de estudar. Se muitas pessoas podem, você pode também. Qual é a consequência disso? Olha só, pensa comigo agora, sério. Você tem um concurso para fazer, uma prova ou material para estudar para uma aula que você vai dar, ou qualquer outra coisa. Se você colocar isso dizendo assim, ok, como eu vou fazer para fazer isso acontecer? E você desenhar um passo a passo para isso, é muito possível que você vá lá e faça. Se você já tem dentro da sua cabeça um comando dizendo, eu não vou dar conta, esquece. Você vai encontrar outras ocupações. Você vai encontrar. Eu tô fazendo uma não é previsão, é uma profecia aqui. Se você fala que você não vai dar conta, eu tenho certeza que você vai ocupar o seu tempo com 200 outras coisas, menos com o que é necessário para dar conta disso que você quer fazer. É ou não é? Olha para trás aí, vê se não foi assim no seu passado. Se todas as vezes que você pensou, eu não vou conseguir ou eu não vou dar conta disso, você encontrou muitas formas de se distrair, de perder o foco e não fez o que tinha que fazer. Para tudo existe um caminho. Se alguém já fez esse caminho é real, ele existe. Você está disposto a pagar o preço? Essa é a questão. Você está disposto a pagar o preço para fazer isso acontecer? Se você não está disposto a pagar o preço, beleza. Não tem nem o que discutir. Você não vai conseguir porque você não quer fazer o que é necessário. Mas se isso faz muito sentido para você, se esse projeto é a base do seu sonho, do seu projeto de vida, daquilo que você quer realizar,
Poxa, para de fazer isso com você. Entra no caminho dos campeões, tem tantos recursos. Eu mesma tenho entregue muitas coisas para que isso aconteça. Seja dentro dos vídeos, seja no Telegram, nos grupos em geral, muitas lives, muitas coisas podem acontecer e você pode sim realizar isso que você quer. Porque se alguém já fez é porque é possível. E aí? Você vai ficar esperando as coisas acontecerem lá fora ou você vai de fato entrar num caminho de realização? O que seria uma boa antítese para essa crença? Uma ótima antítese seria talvez, eu não dou conta, existe um caminho, então eu vou aprender. Eu vou me determinar e vou tirar um tempo por dia para fazer isso acontecer. Se alguém aprendeu, eu posso aprender também. Talvez você não tenha facilidade para alguma coisa. Né? Eu vejo muitas pessoas, por exemplo, que têm dificuldade para aprender uma outra língua. Ok, você vai ter que estudar um pouco mais. É assim, não é? Muitas das coisas que nós fazemos hoje, nós não sabíamos e tivemos que nos esforçar para fazer e tá aí, estão acontecendo. Isso aqui é um exemplo. Isso aqui é um exemplo clássico. Eu dizia, o meu chip da tecnologia não veio. Olha aí, o meu chip da tecnologia não veio. Parece ridículo isso hoje. Parece ridículo. Foi fácil? Eu diria que eu coloquei um estado de curiosidade. Não foi fácil. Não, eu realmente me dediquei. Mas quando eu me sinto curiosa sobre algo, eu entro num jogo interno que é quase divertido. E aí eu consigo fazer aquilo com mais leveza. Ok? E eu já iria passar para as 3 formas, mas tem uma coisa me dizendo aqui que eu preciso falar de um sabotador e eu vou falar dele. Eu não tenho dinheiro para isso. E aí, levanta a mão aí quem já disse isso. Quem quis fazer um treinamento e não fez, dizendo eu não tenho dinheiro para isso, é muito caro. Puxa, eu queria tanto, mas eu não tenho dinheiro para fazer. Mas aí gasta o dinheiro com um monte de outras coisas que não vai trazer crescimento. Tudo bem, não estou aqui para julgar, né? Quando você diz eu não tenho dinheiro para isso, pá, você fechou uma porta. Sabe como é que os milionários pensam? Eles pensam, como eu vou conseguir o dinheiro para isso? Como? Não é o não tenho, é como. Como eu vou fazer para conseguir pagar isso aqui que eu quero? E aí eles encontram formas de ganhar dinheiro, maneiras de ganhar dinheiro, para gerar o capital suficiente para aquilo, seja para pagar um treinamento, e eu, se fosse você, investiria em treinamento, porque se existe uma coisa na vida que você precisa investir em você, é a partir de você que todo o resto acontece. Então, eu investiria em treinamento, eu estou falando por mim, né? Conselho nem se dá, né? Mas estou falando por mim porque tudo na minha vida mudou a partir dessa mudança que eu fui buscar dentro de mim. E eu acredito que esse é, sim, um caminho muito válido. Treinamentos com pessoas que você confia, com pessoas que te trazem respaldo, que te trazem comprovações, que falam sério e com empresas sérias, valem a pena. Se você estiver disposto a mudar. Se você não está disposto a mudar, nem começa. Nem precisa fazer. Porque senão você vai ter ali aquela pilha de apostilas e materiais e se você não quer de fato mudar, não faz sentido. Agora eu te pergunto assim, quanto custa? Quanto custa você viver aquém das suas possibilidades? Quanto custa? Quanto custa você viver menos do que você poderia viver? Quanto custa daqui a 10 anos você olhar para trás e ver que você não fez, mas você poderia ter feito? Mas você não fez, porque você não quis pagar o preço. Esse é o maior preço. É você olhar quando o tempo já passou e não tem mais jeito e ver que você escolheu não ser a pessoa que você poderia ser. Nós vamos ter uma outra live falando sobre os super-humanos. Então, se você está vendo esse vídeo agora, aqui ao vivo, ela será na quinta-feira, dia 25. Se você está vendo esse vídeo depois, corre lá no canal, porque já vai estar postado, se Deus quiser, a live sobre os super-humanos. E eu acho que vai ser muito importante você aprender como funcionam os super-humanos. Ok? Muita informação. Eu sei que isso pode fazer muita diferença na sua vida. Se você não tomou nota,
não parou para anotar aquilo que faz sentido para você e para pensar nas consequências de cada uma dessas crenças, depois você volta ao vídeo e faz isso. E começa a enxergar as consequências de cada uma dessas crenças na sua vida. E agora eu vou te falar finalmente dessas 3 formas de parar de bloquear o seu sucesso, de desbloquear o sucesso na sua vida. Uma delas, a primeira, eu já dei um super spoiler aqui o tempo todo. Então, se você quer anotar aí, anote. Mude o seu diálogo interno. Mude aquilo, transforme aquilo que você diz para você mesmo. Comece a tomar nota. Imagina que você tem uma secretária e cada vez que você fala alguma coisa e você trava, ela vai lá e anota. Quando você visualizar isso, é muito mais fácil que você transforme. Opa, é isso que eu estou me dizendo. Uma boa coisa é você pensar assim, quem teve muito sucesso nessa área que eu quero? Pensaria o quê sobre isso? Quem teve muito sucesso? Digamos que você tenha uma dificuldade para falar em público, por exemplo. Quem tem muito sucesso como palestrante, como treinador, pensa o quê sobre falar em público? E aí você pode começar a pensar como as pessoas pensam. Mas isso aí vai estar lá na live dos Super-Humanos e aí você vai ter muito mais conteúdo sobre isso. Muito. Eu não vou falar aqui porque eu falaria mais 30 minutos sobre essas crenças. E aí isso daí é assunto para outro momento. Mude o seu diálogo interno, aquilo que você diz para você mesmo. E isso pode mudar. Um pensamento, ele não precisa ficar. Não é porque você pensou que é verdade. Se não é verdade para todo mundo, se não é uma verdade universal, então você pode transformar isso. Segunda coisa que você pode fazer, olha lá, falei de 3 maneiras, vou falar a segunda. Comece acreditando como se fosse possível. Muitos campeões fazem isso. Comece acreditando como se fosse possível. Se isso fosse possível, o que eu faria? E aí você começa seu plano de ação. Mas acredite, visualize, veja aquilo realizado. E aí você começa seu plano de ação. Então essa é a nossa segunda coisa. Como se fosse possível. Faça o seu planejamento como se fosse possível. Não deixe aquela voz dizer o tempo todo, não dá, você não vai conseguir, não vai acontecer. Não. Encontre uma forma de tornar possível. E aí a fonte da sabedoria vem no terceiro ponto, para que você possa desbloquear o sucesso na sua vida. Se cerque de pessoas de sucesso. Olha, vai parecer duro o que eu vou falar agora. Mas se você tem um amigo, alguém da sua família, um vizinho, que fica o tempo todo se lamentando, reclamando da vida, falando mal dos outros, reclamando do trabalho, reclamando do emprego, amigo, dê um pause. Dê um pause nessa pessoa na sua vida e comece a conversar com aqueles que estão crescendo. E eu vou dizer uma outra coisa dura aqui. Muitas pessoas não se relacionam com os que têm sucesso porque não querem se sentir diminuídos. Napoleão Hill fala isso, né? Em um dos livros dele, ele fala assim: seja o pior da mesa. Seja o pior da mesa. Eu tomei um susto quando eu vi essa declaração, mas ele quer dizer assim: em uma rodada, em uma mesa de amigos, seja aquele que está sempre aprendendo com os outros. Faz sentido? Comece a conviver com essas pessoas. Comece a conviver com quem inspira você. Seja pessoalmente, seja virtualmente. Isso é uma das coisas que a gente faz dentro dos grupos de conteúdo. Você vai ver muito compartilhamento, pessoas colocando as suas opiniões, e você precisa estar aberto para aprender. Desapega daquilo que você tinha certeza e que não ajuda você. E começa a abrir um e se? O e se é uma coisa muito poderosa, sabe? E se fosse possível? Tudo bem, eu não acredito que é possível. Mas e se houvesse um caminho? E se fosse possível para mim? Coloca aí para mim no chat ou nos comentários. Faz sentido isso para você? Mudar o seu diálogo interno. Começar como se fosse possível. E se cercar de pessoas de sucesso. Essas são as coisas que vão fazer você certamente evoluir. Vocês sabem que nós temos um programa chamado Despertando Potencialidades. E no Despertando Potencialidades, além das aulas que são ao vivo, nós temos também
os momentos dos grupos de estudos, onde as pessoas fazem muita troca. É incrível o crescimento. E nós estimulamos realmente para que os participantes possam conviver. Muitos negócios começam aí. Muitas coisas começam a acontecer quando você está cercado de pessoas com essa mente aberta, com essa mente que quer mais. Eu vou logo dizer uma coisa aqui, hein? Se você ainda não curtiu o vídeo ou não se inscreveu no canal, é agora. A hora é agora. Vai lá, curte, aproveita e coloca aí curte o vídeo e se inscreva no canal e coloca o sininho. Sabe o que é esse sininho que tem aí embaixo? É que toda vez que eu colocar um vídeo novo aqui, você vai receber. Então você não vai querer deixar isso de lado, né? E aí nós vamos caminhar juntos. Nós vamos ter muito mais conteúdo aqui. Estamos tendo, né? Tem vários vídeos aí para trás. Corre lá para assistir logo. E nós vamos, com certeza, juntos construir um mundo melhor. É isso que eu acredito. Quero agradecer a todo mundo que está aqui. Quero dizer que nós temos outros vídeos que você pode ir para lá imediatamente e dizer que, se é para a vida melhorar, que seja logo. Então, finalizando aqui, por favor, desperta a sua melhor versão. Por mim, por você, pelo mundo, pelas próximas gerações. Quando uma pessoa muda, todo um sistema muda. É nisso que eu acredito também. Até o próximo vídeo, galera. Tchau!